Olá, hoje é dia da gente fazer uma volta ao mundo com um convidado que quase deu essa volta ao mundo. Meu convidado de hoje, inquieto, fiel, realizador, natural de Novo Hamburgo, filho de seu José e da Dona Maria, empresário, é presidente de uma ONG chamada Luz, que trabalha com projetos em comunidades carentes do semiárido piauiense. Marido da Janete, é fotógrafo amador, gosta de fazer fotografia de natureza, viagens e caminhada. Pai do Caio e da Sofia, viveu com a família por 3 anos e meio o projeto Novos Olhos, uma volta ao mundo de carro, onde o objetivo era fazer do mundo uma sala de aula para a educação dos seus filhos. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Gustavo de Oliveira, o Guto. Se a gente falar, Luiz, nem tu atende, é isso? Seja muito bem-vindo, Guto, para essa conversa de peso. Cara, que projeto de vida muito massa isso. E que trajetória de vida linda também, de empreendedorismo, de busca de mais. De que, tipo, a vida não pode ser só isso que a gente... Convencionalmente as pessoas nos dizem que é. É isso mesmo? Isso mesmo. Essa eu tenho inquietude? uma visão muito pessoal, assim, de que a vida ela pode ser feita, composta de várias fases, várias etapas, que elas não necessariamente podem ou devem estar conectadas, né? Então a gente pode ver um prazo determinado, uma profissão, um estilo de vida, daqui a pouco mudar para outro, e isso torna a vida, acho que, mais divertida É muito curta para fazer e uma coisa aprendizado. só, né? Exatamente. Exatamente. Vocês inovaram, eu não sei de onde vem esse empreendedorismo, desde quando ele existe. Eu comecei a acompanhar a tua trajetória desde o lançamento da Blend, né? 2012. Uma novidade para o mundo naquele momento, né? As pessoas estavam começando a falar isso no Brasil, em coworking. Exato. Já tinha empreendido antes? Já tinha empreendido, o Blend vem numa sequência de 4 negócios que eu já tinha feito, em áreas também bem diferentes, assim. E ele veio de 2 formas, eu acho importante dar uma focada nisso, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, que a gente morou um tempo fora, quando nós retornamos para cá, eu comecei a empreender de novo aqui, né, começar do zero. Eu busquei um lugar assim para trabalhar, isso foi em 2003, um local que eu pudesse criar uma rede, uma conexão com outros profissionais e que eu não tivesse um custo alto, né? Porque eu não queria trabalhar em casa, mas também não tinha grana para montar meu escritório. O conceito de coworking foi iniciado, se não me engano, em 2009. Então, há 6 anos antes disso, lá nos Estados Unidos, né, eu já achava que ia ter um lugar assim. E depois que eu tive condições de fazer isso, eu falei, cara, é a hora, né? Porque é uma necessidade que eu tinha e também foi uma forma de protesto contra a mentalidade de negócios da região. Que é muito cartesiano, né? Cartesiana e para mim é muito oportunista. Né? Olha só. Porque são as ondas, né? Vem a onda do sapato, o pessoal começou a fazer dinheiro, todo mundo foi fazer sapato. Aí veio, o cara começou a fazer salas comerciais, todo mundo começou a fazer salas comerciais. Estacionamento, hamburgueria, sushi, barbershop. E assim vem essas ondas e o pessoal se atira. E eu não via ninguém preocupado em buscar soluções para problemas nossos, né? Então eu via muito cara assim que tinha capacidade de mudar, de mexer, né, saindo daqui, porque não tinha campo fértil na região para que esse povo se desenvolvesse, né, e criasse negócios e projetos tal para melhorar. Visão minha, tá? Não estou dizendo que é assim. Pode ser de qualquer jeito, né? Qualquer jeito. A gente escolhe. Então né? eu decidi botar esse espaço lá, criar ele, para ele ser um hub, assim, para captar essas mentes inquietas aí e começar um movimento, né, de empreendedorismo pequeno. Porque o foco do governo, dos incentivos, sempre foram nas grandes indústrias. E a indústria, ela é nômade, né? Ela fica aqui até que ela ache uma condição melhor em outra região. E para lá ela vai. E o pequeno empreendedor, ele nasce, vive e praticamente morre aqui. Então é uma forma de fortalecer essa comunidade empreendedora aqui da região do Vale.
que pode se organizar nesse formato de várias maneiras, né? Condomínios de indústrias, condomínios de profissionais liberais, como é um coworking, desse modelo como a Blend é. Pode ser o que a gente quiser, a gente cria a gente segue normalmente modelos que alguém nos colocou um dia e a gente tem a incapacidade de quebrar eles ou de pensar fora dessa caixa, né? Exato, porque eles são plataformas, né? O que importa é a comunidade, são as pessoas. A plataforma que tu usa, que pode ser um coworking... Ele é só um meio, né? Ele não é o quê, né? Ô Guto, Blend aí, firme e forte, né? Segue lá, 7 anos já, né? 7 anos. Eu já não estou mais no comando, mas... Carlos Fonseca, a Sandra Valdim, fazendo um trabalho muito bonito, engajando muita gente em torno de várias causas, inclusive, né? Convivendo com a comunidade de uma forma muito bonita, assim. E Novo Hamburgo também começou a compreender esses espaços, né? A gente hoje tem vários espaços na cidade, lembrando que, puxa vida, além de empresariais como a Blend, a VIP também, a gente tem a ACI com um espaço assim, a gente tem a Fevale provocando, através do Hub One, um espaço assim. Então, um conceito que, parabéns pelo ineditismo que tu provocou na nossa região aqui, não tinha nada igual quando tu trouxe esse... Acho que Porto Alegre nasceu junto contigo. Praticamente. Né? O primeiro coworking de lá, né? Muito massa. Escuta, como é que é estar casado com a dona Janete, hein? Ela topa teus pensamentos malucos, assim? Quando Ela é que tu começou a gestacionar a ideia de que tu ia dar essa volta ao mundo? Cara, isso era praticamente uma certeza que eu tinha desde muito cedo, assim. Desde muito novo eu pegava as minhas férias escolares aí e juntava um troco durante o ano, pegava a revista Terra na época que mostrava os parques nacionais e tal. Ali eu via para onde eu ia, guia 4 rodas para ver o que tinha na volta e ligando para transportadoras para pegar carona. Que eram os nossos Googles exatamente, exatamente. E ligava para transportadoras para tentar carona de caminhão para esses lugares. Eu ia para Bahia, ficava 40 dias lá, Pantanal, região do Paraná ali, do Cânion Guartelá. E a Dona Maria? Como? A Dona Maria, tua mãe? Coitados, né? De cabelo em pé, arrepiado. Porque naquela época não tinha a conexão que a gente tem hoje. Como vai falar, não é? Tirar o telefone do gancho. E eu, não tava nem aí. Tinha gancho, mas não tinha quem recebesse do outro lado. Exatamente. Tu não tava nem aí para isso. Coitado, sofreram muito. Tu fez muitas viagens assim? Eu fiz foram 4 anos seguidos, né? Nas férias escolares. Tipo, 60 dias, assim? Praticamente todo. Puxa vida. As férias. Que doideira. E era muito bom. E eu sempre ia sozinho, né? Porque eu sabia que eu sempre ia voltar diferente. Então eu ia para mudar, já ia com essa intenção de conhecer, mas de voltar diferente. Porque tu sozinho lá com 17, 18, 19 anos, naquela época não se fazia muito disso, né? Era pouca gente que saía assim para viajar. Então o pessoal te adotava, queria saber de onde tu era, por que tá fazendo aquilo. Então era um choque cultural muito grande, assim, e eu adorava. Eu sempre voltava diferente, já esperando a próxima. Né? E a volta ao mundo, ela nasceu na tua cabeça e se começou a se consubstanciar? Que momento exatamente? Então, Rodrigo, essa ideia da viagem, ela surge de uma fase muito complicada, familiar, né? E aqui eu vou abrir um pouco da nossa intimidade, porque nós nos conhecemos e nos casamos nos Estados Unidos ali entre 2000 e 2001. Em 2003 nós voltamos ao Brasil para recomeçar a vida praticamente do zero, né? E as coisas foram dando certo, a gente começou a buscar oportunidades e a coisa começou a andar. E quando a gente viu, assim, no final de uma década, a gente estava com quatro empresas, pequenas todas, né, mas em várias áreas diferentes, que era o que eu sempre quis, porque para mim cada negócio era uma maneira de aprender mais, de conhecer gente diferente, conhecer uma linguagem diferente. Mas para ti, é aquela história do cobertor curto, né? Tapa a cabeça, destapa os pés. Uhum. Então, para ti te destacar em alguma coisa que tu faz, tu tem que dedicar muito tempo, muita energia, e isso vai sair de algum lugar, né? Eu comecei a tirar isso da minha casa, da minha relação com minha esposa e da minha relação com os meus filhos. E essa situação ficou insustentável, porque começou a ir totalmente contra o que a gente tinha de valores pessoais e familiares. Né? Vocês acreditam realmente? Sim.
Com certeza. E aí, de uma época de crise familiar, a gente começou a pensar o que a gente faz então daqui para frente. Porque eu me vi numa folha de papel, eu era a lista de coisas a fazer. Perdi minha identidade, eu não podia sair disso ali, porque se eu saísse disso ali a coisa desandava. E Tu criou teu brete, né? total, cara. Eu criei exatamente que é meu brete. Eu virei escravo da circunstância que eu criei. E aquilo começou a me incomodar muito, assim. Sabe? E a gente começou a decidir o que a gente faz. Vamos mudar de casa, porque a gente morava num sítio, né? Tinha todo o trabalho do dia a dia e mais o sítio. Vamos mudar de casa, vamos sair daqui, vamos para outro estado, outro país. E aquela coisa ficou um ano, assim, a gente tentando definir o que fazer. E nessa época começou a voltar as paixões da adolescência. O meu lado, né? Ela tem também as coisas que aconteceram com ela, a realidade dela. E aí voltou a foto, né? Foto. Então comprei máquina, comecei a estudar e tal. Logo depois comprei o carro, né? O Toyota Bandeirantes, que também foi um carro que eu sempre sonhava desde muito novo. E depois esqueci. E nessa época veio com força, então eu vi a venda, comprei sem falar com ninguém. Cheguei em casa com o bichão, né, tremendo, fedendo a diesel. O pessoal saiu de casa e eu falei assim, ó, calma pessoal, isso aqui não é um carro, é uma nova experiência para a família. Mas nem sabia no que ia. Melhor né? dizer isso do que uma nova casa para todos nós. De cara, assim, ia ser dois sustos. Ninguém fazia ideia daquilo. E aí a gente saiu para fazer uma viagem com esse carro para o Rio de Janeiro, no inverno aqui. Foram 12 dias maravilhosos, maravilhosos. Isso em setembro de 2014. No final dessa viagem, a gente parou em Garopaba, a gente teve uma conversa lá e tal. E aí, por que a gente não faz um negócio, uma viagem assim, um pouco mais longa, tal, pro Uruguai, de repente? E eu, não, a gente podia dar uma volta ao mundo, o que tu acha? Ela disse, sim, mas quando? Mais pra frente, né? Agora as coisas estão andando bem, negócios estão bem e tal. Ela, mais pra frente quando? Quando a gente tiver velho, não tiver mais energia, as crianças, não sei para fazer, vamos fazer agora. Então tá. Então, dali a gente marcou que em setembro de 2015 nós partiríamos. E assim foi. Cara, vocês já usaram como casa nessa viagem para o Rio de Janeiro? Não. Foi só, naquele momento ele era só o transporte mesmo. Exato. E aí enxergaram que ele seria também a casa de vocês em que momento? Então, quando a gente decidiu... para preparar ele para isso e melhorar ele para enfrentar a viagem também, né? Exato. Como ele foi um dos grandes motivadores dessa viagem, nada mais justo do que levar ele para passear um pouquinho. E também teve a questão financeira, né? Porque a diferença entre ter que equipar ele, né? Que a gente fez uma equipagem assim bem simples, funcional e prática, e comprar um outro veículo mais apropriado, né? Daqui a pouco um motorhome, um caminhão, uma van, sei lá. A gente pensou que esse gap de custo ali, a gente poderia, porque nós viajamos numa barraca, automotiva. A gente poderia, quando precisasse, pagar hotel em qualquer lugar que a gente estivesse ali. Então era uma diferença muito grande de orçamento entre preparar o nosso carro e comprar um carro, vamos dizer assim, mais indicado para isso, né? Vamos conversar sobre como foi essa viagem. Como é que foi essa viagem, infelizmente, como foi essa volta também, mas como foi importante todo o meio do caminho. A gente vai para um breve intervalo e volta mesmo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Guto Oliveira, ele que com sua família viajaram o mundo por 3 anos e meio a bordo de uma Bandeirante. Eu me lembro da Bandeirante de guri também, aquela vontade de andar numa. E aí, para minha alegria, tinha uma Rural, já servia, né? Tava valendo, né? Mais ou menos a mesma ideia.
O Guto, tu lembra quando tu começou a falar para as pessoas que vocês iam fazer, como é que foi a reação? Família, amigos, professores das crianças, por exemplo. Como é que foi essa adaptação, assim, esse processo de convencimento, depois do convencimento interno, que foi relativamente simples, pelo jeito? Mais ou menos. O convencimento externo. Sim. Foi um baque, né? Porque é uma atitude muito fora do convencional, assim. Geralmente quem faz isso é um casal mais novo, que é só o casal, ou um casal já numa fase mais adiantada da vida, né? Não uma família na faixa dos 30 anos ali com filhos pequenos fazer um negócio desse. E de fato a gente encontrou pouquíssimos viajantes com o nosso perfil na estrada. Mesmo os europeus, que já são mais arrojados, assim, eram poucos que viajavam com crianças. Praticamente todas as reações que a gente teve de terceiros foram reações positivas, né, de encorajamento, de surpresa, mas depois a gente ficou sabendo, né, também que muita gente falava isso, legal, ótimo, mas por trás, não, os caras são loucos, né? Então pode estar certo, né? É o perigo botar criança nesse mundo. Então. E a escola, não sei o quê. Então a gente teve um retorno muito mascarado ali, mas nos ajudou a impulsionar o sonho, né? Que maravilha. Como é que foi o primeiro dia na estrada? Cara, foi muito interessante a saída, né? Foi em 20 de setembro de 2015. Nós saímos aqui do iFashion, do Outlet, né? Uhum. E a gente saiu já com um comboio de Toyotas Bandeirantes que ficaram sabendo, entraram em contato com a gente. Foi muito bacana, assim, acho que umas 8 nos acompanharam. E a gente saiu numa alegria, assim, todos nós gritando no carro e tal. E foi muito... Ao mesmo tempo que eu tinha, assim, a questão do brete, né? Um brete interno muito forte ainda, porque eu acordava nos primeiros dias, isso me durou 3 meses, com uma sensação de culpa muito grande. Durante a viagem? Os 3 primeiros meses, para mim, foram os piores, por 2 motivos. Esse, de acordar e, cara, eu devia estar no escritório, eu devia estar trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, eu tô aqui, sensação de culpa. E o segundo, porque era justamente a época que o pessoal, os europeus estavam descendo para Ushuaia, que era o trajeto que a gente fez, com os caminhõezinhos deles, né? MAN, Unimog, 4x4, cara, uns absurdos. E nós com o nosso Toyotinha, com barraca no teto. E, cara, o que eu tô fazendo com minha família, né? Vocês tinham dentro do carro muito conforto térmico e um bom conforto de assento também, né? Não. Era muito aberto, muito... Super exposto. A gente fez um tratamento térmico por dentro dele. Pois é. Mas como ele tem janelas muito grandes e é uma lataria fina, cara, é mais psicológico do que eficaz, né? Mas teve, e a gente sempre tinha roupas boas, né? Roupas de performance. Para o calor, roupas simples, né? E não foi um impeditivo, assim. O nosso trajeto mestre, né, para evitar esses problemas de temperatura era chegar em Ushuaia, na Patagônia, no verão, porque o inverno é inviável, para a maneira que nós viajávamos. América Central no inverno, para evitar o verão terrível deles, Pois né? é, tu vivia Chegar no Alasca no verão e depois cruzar e chegar na Flórida no inverno. Então, esse era o nosso plano mestre, assim, para evitar as temperaturas extremas. E deu? Deu. Conseguimos cumprir as etapas a contento? Algum lugar que você dissesse, não, aqui a gente vai ficar um pouquinho mais, assim? Vários lugares. Então, esse que era um dos grandes baratos da viagem, assim, a sensação de liberdade. Não tá bom aqui? Cara, junta as tralhas e vamos pro próximo. Tá bom? Vamos ficar 1, 2, 3 dias. Houveram países que a gente ficou 2 meses. Outros que a gente ficou 15 dias, respeitando esses prazos, né? Nesses pontos principais que eu te falei, o resto era livre. Então a gente ficava mais, ficava menos. Cordilheira foi tranquilo? Foi incrível, cara, foi incrível, foi incrível. Passaram pelas 2 cordilheiras, nos Estados Unidos também? Lá tem os Apalaches, que lá a gente não foi, a gente fez a costa oeste. Aqui, no nosso continente sul-americano, onde a gente sabe que existe muita pobreza, né? Como é que tu trabalhou com a sensação de insegurança
da família, né? O teu sentimento de proteção em relação aos teus filhos e à tua esposa. Quando a gente estava no local, né, seja ele qual fosse, o pessoal falava assim, ó, aqui é tranquilo, mas lá onde vocês vão, lá eles vão cortar o dedo para roubar a aliança de vocês. E aí a gente ia para lá. E lá eles falavam, não, aqui é tranquilo, mas lá onde vocês vão cortar o dedo de vocês para roubar a aliança. Então a gente andou El Salvador, Guatemala, Honduras, né, locais com uma fama de serem perigosos. A gente não sofreu ameaça em momento nenhum. Também por quê? Porque a nossa viagem, a gente é muito ligado à natureza, né? Então a gente procurava estar sempre no meio do mato. Montanha, vulcão, praia, lago. Então, a verdade é que quanto mais longe da civilização tu tá, mais seguro tu tá. Então a gente ia para cidades para nos abastecer e já íamos para o Agreste. Que momento foi esse mais tenso ali, da Colômbia para o Panamá? Da Colômbia para o Panamá não existe estrada. Existe uma floresta lá chamada Darien Gap, que não tem estrada, né? Porque a Panamá pertenceu à Colômbia por muito tempo. E por causa do Canal do Panamá, os Estados Unidos, né, emancipou esses dois pedaços de terra ali. E hoje eles não têm interesse político nenhum em facilitar, né, o acesso. Então a gente teve que mandar o nosso carro de navio, num container, e nós cruzamos de veleiro, né? Esse cruze de veleiro custava, assim, em média, $450 por pessoa. Para nós, inviável. A minha esposa, Jane, estava negociando o envio do carro com um casal de argentinos para colocar os dois carros no mesmo container. E quando eles estavam lá, na cidade em cima da Colômbia, lá, fugiu o nome agora, Cartagena. E nessa conversa, eles foram no Yacht Club da cidade lá para tentar conseguir um barco que estivesse indo para a gente pagar menos, né? E lá eles conseguiram um capitão espanhol que tinha um barco com família que morava no barco, que ele faria por $1.000 para os 4, né? Eu, minha esposa e nossos 2 filhos. E ela voltou com a informação, a gente ainda achou caro, então a gente ia de avião e aí eu ofereci $500 para levar os 4 e a gente levaria nosso alimento. E o cara topou, né? Ele devia estar precisando. Esse trajeto levou 5 dias, alto mar, né? No mar do Caribe, sem ver terra em volta, não tinha vento, motor direto, um tédio. E esse capitão lá pelas tantas começou a se drogar na frente dos filhos, ele tinha 3, 4 filhos, começou a ficar violento, começou a brigar, cortou nossa água. Cara, foi um caos, assim, né? E muito perigoso, muito perigoso. E ele estava assim com todo mundo, inclusive com a família dele. E a gente teve que segurar ali para conseguir chegar, né, até o Panamá e ali desenrolou uma outra história lá. Então a gente teve esse momento muito traumatizante, assim, né? Porque a gente estava totalmente à mercê do cara, não tinha como descer do barco, era água 360 graus. E a chegada de um furacão. E a chegada de um furacão. A iminência da chegada do furacão. Exatamente. Então quando a gente chegou lá no Panamá, a gente se estabeleceu, a gente teve que fazer uns consertos no carro, lá, quando eu tirei o carro do container, tinha coisa estragada. Conseguimos resolver isso, e aí no sábado à noite a gente foi sair para celebrar, que o carro estava pronto, que a gente ia voltar à estrada, depois de todos esses perrengues aí. Quando eu ligo o carro, começa uma fumaça preta, assim, tira as crianças, corre todo mundo e tal. Deu um curto-circuito no carro, porque o cabo positivo do relógio pegou no prendedor no motor do para-brisa e deu um curto. Queimou toda a fiação do carro no meio do nada. Não tinha onde comprar material, nada. E a gente já teve que ir a um ferro velho arrancar fio dos carros que tinham lá, caixa de fusível. Cara, a gente ficou 1 mês com o carro parado, fazendo toda a parte elétrica do veículo. E aí entra o furacão, né? Os furacões sobem ali pelo norte da América do Sul, fazem a curva e vão lá para as ilhas. E pela primeira vez na história, um bendito furacão começou a vir bem na direção que a gente estava. Ele não fez essa curva costumeira, né? E era uma região que eles não estavam preparados para receber, tudo de palha e desespero, né, cara? E a gente ajudando o pessoal a martelar lá, a fechar as janelas, preparar as coisas. E aí, navios sendo virados, os veleiros da região batendo nas pedras, um caos. E a 50 milhas antes dele nos atingir,
o furacão muda de rota, sobe, entra na Costa Rica e arrasa com a Costa Rica. Que loucura. Foi por um triz. Um outro momento muito difícil foi na Mauritânia, né? E ali, evidentemente, que eu adoraria contar toda a viagem do Guto, porque vocês têm muitas histórias para contar. Mas a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos te convidar para voltar num outro momento em seguida, para daí a gente olhar foto junto. Beleza. Porque eu tinha pedido para o Guto trazer fotos para a gente ilustrar isso aí tudo, mas nós vamos fazer um bate-papo diferente ali na sequência dos próximos dias. Pode ser? Pode ser. Tá marcado, combinado? Adorei conversar contigo, cara. Parabéns pelo desprendimento, acima de tudo, né? Por quebrar essa vida tão quadradinha que a gente escolhe ou se obriga a viver. Tem um escritor americano que eu gosto muito, um pensador, Henry Thoreau. E ele fala uma das frases que mais mexeu comigo, né? Desde que a primeira vez que eu li, mas nesse momento, aquele de transição foi crucial. Ele fala assim, ó, viva a vida que você imaginou. Ponto. Novos Olhos, tá no Face ainda? Tá no Face, Instagram, principalmente no Instagram. Milhares de imagens lá, maravilhosas, dessa grande epopeia que a família do Guto viveu nesses 3 anos e meio pelo mundo. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo demais o carinho da tua presença, Guto, hoje numa conversa de peso com o homem dos novos olhos, que emprestou os seus olhos, né, como fotógrafo amador lá da infância, para todos nós durante essa trajetória. Fiquei feliz de te acompanhar, acompanhei desde a saída até tu chegar, nem tinha te comentado isso, né, mas com muita alegria a visão que ele emprestou para nós disso. E parabéns a essa família que viveu essa grande epopeia. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.